Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um CompoCast. Aqui sempre gentilmente apoiados pelo CECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Hoje nós vamos ter um episódio meio biográfico assim, né? Nós vamos falar sobre a vida do Dvorak, um pouquinho sobre a vida do compositor Dvorak, né? O nome dele é escrito de maneira um pouco diferente, D-V-O, aí tem um acento circunflexo ao contrário, invertido, né? Sobre a letra O, aí vem R, A com acento agudo, K, e se lê Dvorak. Ele é um compositor que nasceu na Tchecoslováquia, né, em 1941, e morreu também lá, em 1904. Agora, antes de começar a falar um pouco sobre ele, acho que é muito importante nós dedicarmos alguns episódios assim a pequenas biografias, né? Obviamente não podemos fazer aqui uma biografia extensa sobre esses compositores, dada a grandiosidade de suas vidas e a riqueza de detalhes que nelas há. No entanto, eu recordo de quando era assim, entre os 10 até os 14 anos, como estes compositores influenciavam a minha vida, ali na saída da infância e na entrada da adolescência. Minha mãe possuía coleções em disco, né, em vinil ainda, de muitos compositores, e nessas coleções, além das obras como a Sinfonia do Novo Mundo, Sinfonia número 9, né, Mi menor, opus 95 do Dvorak, e o Concerto para violoncelo e orquestra Mi menor, opus 104. Então, além das obras, nesses discos estavam também ali as biografias desses compositores. Então, eu lembro desta cena, né? E aí gostaria que você imaginasse também, ali ouvindo no disco, né? repetidamente, né? Acabava, eu colocava de novo estas obras, e eu lia e relia a vida destes compositores, de muitos compositores, e me colocava ali a reger, né, aquela orquestra que estava ouvindo, da minha maneira, obviamente, como uma criança faz, e ficava fascinado em como ele conseguia lidar e provocar aquela sonoridade tão bela, né? De todas essas obras, a Sinfonia do Novo Mundo me atravessou assim, e de uma maneira especial, né? E todos os movimentos, né, e todos os temas que existem ali são coisas assim, são preciosidades, né, destas que nós, quando vamos falar sobre, não conseguimos, como Agostinho, né, sobre o tempo. Mas sabemos o que é porque experimentamos, né? Não sei explicar bem as sensações que tinha quando ouvia a música de Dvorak, mas sei bem que é uma música repleta de uma profunda qualidade, de uma profunda maestria e de um fazer composicional ímpar. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a vida do Dvorak. Um pouco então de contextualização histórica e estética para a gente. O Dvorak viveu na segunda metade do século XIX, né? E morreu bem no iniciozinho do século XX. Por isso, o Dvorak está classificado como um dos compositores românticos, talvez um dos mais importantes, né, compositores deste período, né? Não só pela qualidade de sua obra, mas por abraçar de maneira muito profunda a estética romântica.
Dvořák era o mais velho de 9 filhos e ele cresceu como filho de um açougueiro e de um taberneiro, né, num vilarejo da Boêmia, às margens do rio Moldava. O professor da escola local deu as primeiras aulas de violino para ele quando ele tinha 8 anos. Então, quando ele completou 13, o Dvořák completou 13 anos, os seus pais o enviaram para a escola de Slonice, que era a cidade maior, né, e mais próxima ali de onde ele nasceu. E fizeram isso para que ele pudesse aprender o alemão, porque isso era indispensável para o desenvolvimento profissional na Boêmia. Ele, que era um menino introvertido, né, ele encontrou no diretor da escola um amigo paterno, e que reconheceu as capacidades musicais de seu aluno, incentivando e ensinando a tocar vários instrumentos. Aqui eu pontuo a importância de pessoas nas nossas vidas, né? Estas pessoas que a gente encontra, né, pelo caminho, e veja que com toda a genialidade do Dvořák, né, ainda assim, estas pessoas que ele encontrou, sobretudo aqui nesse momento, ainda como menino, aos 8 anos, esse diretor da escola, né, viu nele, né, essa capacidade. E nessa cena a gente tem assim, então, flagrada essa importância de encontrar pessoas que acreditem na gente, né, no momento certo da vida. Após muita resistência, os pais autorizaram o filho, aí já aos 16 anos, para que se mudasse para Kamenice, para frequentar a escola alemã de órgão. Depois, o jovem Dvořák tentou em vão conseguir o emprego de organista. Para garantir o seu sustento, ele tocava como violista na orquestra de entretenimento de Karl Komáczak, que se apresentava em cafés e cervejarias para acompanhar a dança. Mais tarde, a orquestra Komáczak se apresentou repetidas vezes no recém-inaugurado Teatro de Praga e foi completamente integrada à orquestra de ópera. Além de sua atividade teatral, Dvořák dava aulas de piano. O professor teve uma paixão infeliz por uma de suas alunas, Josefina, de 16 anos, irmã de uma mulher chamada Anna Tchermakova, com quem ele se casaria 8 anos depois, aos 30 anos. Em seu tempo livre, o jovem estudava os grandes mestres e aprendia o ofício de compositor. Dvořák figura entre os poucos músicos que nunca tiveram aula de composição. Com tenacidade e esforço, ele aperfeiçoou seus conhecimentos e seu estilo de composição em suas primeiras obras. Ele se inspirou em Mozart, depois nos românticos Mendelssohn, Schumann, Chopin e Wagner. Dvořák compôs durante 11 anos sem apresentar suas obras ao público, mas a execução de seus hinos, Os Herdeiros da Montanha Branca, para coro e orquestra foi imediatamente recebida com entusiasmo pelo público. Como na mesma época ele foi oferecido o emprego de professor em uma escola de música, ele pôde abandonar sua atividade violista na orquestra do teatro e se casar. Mas o caminho até o reconhecimento internacional ainda seria longo. Sua grande energia, sua ambição e sua autoconfiança inabalável o aproximaram passo a passo de seu objetivo de ser um grande compositor. Dvořák era suficientemente autoconfiante para experimentar coisas novas, mas também para destruir experimentos que não estavam à altura de sua análise crítica. Aos 32 anos, Dvořák recebeu uma bolsa de estudo para artistas e um prêmio do Estado austríaco. Johannes Brahms conheceu as obras do seu jovem colega tcheco, que lhe agradaram por estarem enraizadas na música tradicional popular local, e conseguiu, junto ao seu editor, o Sinrock, que os sons da Morávia, uma obra do Dvořák, fossem publicados.
Então o compositor tcheco alcançou fama internacional. Seu primeiro sucesso internacional se deu quando viajou a Londres a convite da Sociedade Filarmônica e regeu o seu Stabat Mater no famoso Royal Albert Hall, diante de 12 mil ouvintes entusiasmados. E abre aspas aqui para uma fala do Dvorak, escrevendo para o seu pai. Ele diz assim, abre aspas, "Não consigo lhe descrever o quanto os ingleses me condecoram e admiram", fecha aspas. Bom, deixa eu fazer uma pequena pausa. Eu gostaria de destacar com você, então, alguns pontos aqui, bem rapidamente, bem rapidamente. Primeiro que Dvorak, ele foge dessa tradição do estudo de composição desde criança, né? Dvorak, como você viu aqui, ele não teve esse estudo formal. Isso é muito interessante quando a gente pensa, né, na vida desse grande compositor, porque talvez em primeiro lugar a gente, ouvindo as obras e vendo que se torna de um gênio, de fato, a gente possa pensar que ele trilhou, né, todo aquele caminho natural que os grandes gênios trilharam, de estudar desde criança com grandes mestres da arte, da composição, etc. Mas ele foi muito persistente, né? Que já é o segundo ponto, que Dvorak não foi uma pessoa abalada pelas suas dificuldades, mas dono de uma digamos assim, confiança e uma confiança sadia em si, que o fez permanecer, né? E eu chamaria isso de resiliência. Então, acredito que além de um compositor genial, o Dvorak era dotado de uma capacidade, né, o que chamamos hoje de resiliência, num mundo onde imperava a tradição, a nobreza, né, ou ser abraçado por ela, né, quando não ter o sangue nobre, né, no mundo onde imperava essa tradição do estudo, né, de vir depois de um mestre, de ser pupilo, discípulo de algum mestre. Dvorak, ele vai se fazendo, né, se realizando, tocando viola, tocando piano, dando aula de piano, e vai se mantendo fiel ali ao seu sonho, né, de ser compositor. Isso é muito, muito bonito de ver na história e na vida desse homem tão ímpar, né? Como disse no começo, filho de um açougueiro, filho de um taberneiro, homem que nasceu no interior, que teve que aprender o alemão para se colocar dentro, né, desses circuitos. E as pessoas, o terceiro ponto seriam as pessoas que Dvorak vai conhecendo. Como alguns chamam isso de sorte, né? Ele vai conhecer primeiro aquele diretor da escola, né, que acredita nele quando ele tinha uns 8 anos, e agora ele conhece ninguém menos, né, ninguém menos do que Johannes Brahms, né, o compositor Brahms. Brahms, que por sua vez também conhece Schumann e é abraçado por Schumann. Um dia eu falo sobre Brahms aqui, faço um episódio só sobre Brahms, porque também é uma história incrível, a história de Brahms. Mas o Brahms então faz esse pedido, né, para que a obra, uma das obras do Dvorak, que é Os Sons da Morávia, fossem publicadas, né, pelo mesmo editor do Brahms, que já era nessa altura um compositor famoso. Então ele vai lá para a Inglaterra e é ovacionado, e assim ele atinge, né, o seu reconhecimento internacional. Linda a história de Dvorak e estes detalhes, né, que permeiam a sua biografia. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast, outra vez, apoia.se/Compocast,
e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastOficial@gmail.com. Outra vez, compocastOficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Então, ao retornar da Inglaterra, Dvořák comprou uma casa no campo. E ali, longe da cidade, o compositor robusto, de olhos vivos, teria a calma necessária para trabalhar. No silêncio do campo, poderia aproveitar a natureza e, no tempo livre, se dedicar à sua paixão, a criação de pombos. A cabeça de Dvořák vivia repleta de música. Ele pensava exclusivamente em notas e não em outra coisa, pois outra coisa não existia para ele, relata um amigo de Dvořák. O Dvořák compunha diariamente cerca de 40 compassos e os instrumentava. Olha só, hein? 40 compassos por dia e os instrumentava. Aos 50 anos, depois de ter assumido o cargo de professor no Conservatório de Praga, ele recebeu um convite, e esse convite vai transformar sua vida, mais uma vez, para ser diretor do Conservatório de Nova York, Conservatório Nacional de Música de Nova York. E essa oferta não significou apenas prestígio, mas um atrativo financeiro, pois o seu salário anual nos Estados Unidos deveria ser 20 vezes maior do que em sua pátria. Ele chegou em Nova York em 1892 com a sua esposa, aquela lá do começo, né? E 2 de seus 4 filhos. Então ele deixa 2 filhos lá em Praga e vem para os Estados Unidos com a esposa e outros 2 filhos, né? Sua atividade no conservatório restringia-se a 6 horas de aula de composição por semana. Além disso, ele tinha apenas de reger a orquestra dos estudantes. Portanto, sobrava-lhe tempo suficiente para compor. O convite norte-americano para Dvořák, que era europeu, foi muito proposital, não foi à toa nesse convite, pois sabia-se que o compositor tcheco valorizava muito a música folclórica do seu país em suas obras. Então, por trás desse convite havia a ideia alimentada há muito tempo de se libertar das fortes influências da música europeia e criar uma música norte-americana independente, né? E aí o Dvořák ficou entusiasmado com a ideia e começou a estudar a música dos índios americanos aqui da América do Norte, e dos negros, o blues e os spiritual, que considerava a base para uma música tipicamente norte-americana. Utilizou também o folclore dos índios e negros em suas composições e escreveu, então, a partir disso, uma das suas obras mais famosas, a obra que me atravessa, que é, para mim, uma das sinfonias top 3 de todos os tempos, não consigo pensar em outras, que é a Sinfonia número 9, a Sinfonia do Novo Mundo, uma obra uma obra que está realmente à frente de seu tempo. A estreia na maior sala de concertos norte-americana, o Carnegie Hall, tornou-se um acontecimento social. Abre aspas aqui para a fala do Dvořák sobre essa noite. O sucesso foi grandioso. Os jornais dizem que nunca outro compositor havia tido triunfo como aquele.
As pessoas aplaudiram tanto que eu tive que sair do camarote como um rei e agradecer. Fecha aspas. 2 anos depois, a família então voltou para a Europa. Dvorak e sua mulher não queriam ficar mais tempo separados dos filhos. O compositor ainda voltou aos Estados Unidos mais uma vez. Mas aí Dvorak, introvertido, e lacônico, ele tinha saudades da sua pátria e se sentia sem raízes no exterior. Nessa época, porém, surgiu uma de suas obras mais monumentais, o Concerto para Violoncelo em Si Menor, que é uma obra-prima e figura entre as obras assim necessárias para os violoncelistas, para quem segue na carreira de concertista no violoncelo. Um ano antes, Dvorak havia visitado as Cataratas do Niágara e ficara extasiado. Agora ele elaborava esse grandioso fenômeno da natureza na introdução orquestral de seu novo concerto. Aos 53 anos, o compositor voltou à Tchecoslováquia e retornou à sua atividade no Conservatório de Praga, após uma pausa criativa de alguns meses. Em suas novas composições, afastou-se totalmente da música absoluta e se voltou à música programática, que é aquela música que usa, que faz assim uma integração de outras fontes, na sua própria condução e na sua própria origem. Surgiram 4 poemas sinfônicos inspirados em baladas populares tchecas, mas nenhum deles fez sucesso. Já não havia muito movimento em torno de Dvorak. O compositor então passou a ser movido pelo desejo de escrever uma grande obra dramática, sem reconhecer que seu talento estava na área da música instrumental. Com a ópera Rusalka, ele obteve sucesso considerável em sua pátria, mas no exterior a obra teve pouca ressonância. Dvorak ficou muito desiludido, não compôs nada durante 14 anos, então começou a trabalhar em sua próxima e última ópera, Armida. Mas o fracasso da estreia o fez desistir de compor óperas. Em seus últimos meses de vida, sua força criativa diminuiu e o compositor parecia cansado. Então Dvorak faleceu no dia 1º de maio de 1904, aos 62 anos, no seio de sua família, e ele morreu por conta de um derrame cerebral. Bom, no fim aqui desse episódio eu gostaria apenas de destacar alguns pontos da vida do Dvorak, mais alguns. O fato de que ele era um compositor que mantinha rotina. Isso é muito importante para os compositores, Aliás, para qualquer prática, Seja praxis, aquilo que se faz todo dia mecanicamente, não é um ato criativo, ou seja, poiesis, que é aquele ato da criação, de acordo com o pensamento filosófico grego. Mas a prática constante, ter ali uma constante prática naquilo que se faz, é muito importante. Você veja que o Dvorak compunha 40 compassos e a gente disse que ele os instrumentava. Isso quer dizer que ele compunha melodias, ou fragmentos melódicos, dada a circunstância estética romântica que se baseia na construção melódica. E o segundo trabalho era, então, instrumentar isso, orquestrar isso. Todos os dias, 40 compassos. Eu não sei você, mas não é fácil compor 40 compassos. Uns anos atrás, não lembro se foi 17 ou 16, eu fiz uma experiência de compor toda semana um pequeno trecho, 1 minuto de música. Mas eu escrevia por semana e falhei algumas e algumas não chegavam. A grande maioria tinha apenas 20, 25 compassos, porque eram apenas 1 minuto de música. Dvorak compunha todos os dias 40 compassos e os instrumentava. Isso é um feito grande, importante, e fala muito sobre
a vida desse compositor e nos ensina também. O outro ponto que eu gostaria de destacar aqui da vida do Dvořák é que, como no final da vida ele tenta, ele então parte para uma nova estética, assim, dentro da sua já estética estabelecida. Eu estou falando dessa vontade do Dvořák de escrever música dramática, como óperas e obras do gênero, sendo que ele já tinha, né, sido assim, ou se consolidado como um grande compositor instrumental. A sua sinfonia, o seu concerto para violoncelo, a sua obra que foi editada lá atrás pelo Brahms, enfim. E Dvořák insistiu nisso, né, até o fim, e ele não conseguiu tanto sucesso quanto em suas obras, né, prévias, né. Isso significa também que a gente pode aprender, né, enquanto compositores, que a gente precisa realmente ter um núcleo, né, da nossa música. Eu vou fazer um episódio só sobre isso, o núcleo da nossa música, e descobrir, né, esse núcleo e ser, digamos assim, fiel no sentido de expandi-lo, né, e de ser sincero com aquilo que temos propensão natural a fazer, é muito positivo para o compositor. Não estou dizendo que a gente não precisa buscar novos horizontes, claro que não, nós precisamos. Mas naquela altura da vida era interessante que Dvořák nos brindasse com mais algumas sinfonias, com mais alguns concertos, né? Mas ainda assim Dvořák foi um dos maiores compositores de todos os tempos, figura para mim entre os que eu mais gosto, que eu mais sou assim apaixonado. Sua música me atravessa de uma maneira única. Poucos compositores, para mim, né, fazem isso comigo, e a história dele nos inspira muito. Eu espero que esse episódio tenha sido positivo para você, tenha te mostrado algumas coisas, tenha te ensinado algumas coisas. É isso que nós tínhamos para hoje. Se você gostou, retorne aqui para o próximo. E se não gostou, tá tudo bem, a gente toca para frente assim mesmo. A gente se vê na próxima, fica bem, um beijo grande e tchau.